corrupção aqui, na realidade, você está corrompendo sexualmente o menor, digamos assim, entendeu? Você está obrigando ele, né, induzindo aqui, no caso, né, a palavra que o Penal traz é induzir. Você está induzindo ele a praticar um ato sexual que ele nem sabe o que representa, o que significa para satisfazer a lascívia de um terceiro, entendeu? Se esse terceiro quer, ou se esse terceiro também está sendo induzido, pode ser um outro menor também. Às vezes a pessoa quer ver dois menores praticando um ato sexual, e aí ela está corrompendo os dois, no caso, né? No caso, ela está incorrendo duplamente nesse crime aqui para os dois menores. Então aí a corrupção de menores aqui, no caso, eu não sei se cabe fazer essa diferenciação, né? Se tem aquele menor que sabe que aquilo é errado, né? Igual você falou, e se tem o outro que é mais agressivo. Porque aqui, de qualquer forma, ele não sabe, né? Tratando de contexto, em ambas as situações é reprovável. O ato em si, ele é reprovável, né? E aí, o que eu abordo é muito como psicólogo mesmo, como eu abordaria como clínico, fazer uma pequena diferenciação, né? Essa criança, ela foi corrompida, né? Porque ela estava querendo agradar o pai, a mãe, o tio, ela topou, porque parece que ela topou, parece que ela consentiu participar. Ela foi corrompida, né? Por uma questão, muitas vezes, de uma necessidade afetiva, eu devo, é quem cuida de mim, é o meu responsável, ele me levou para tal lugar, ele me fez isso, me fez aquilo. Então, assim, ela tem um sentimento de que aquela pessoa não está fazendo nada de ruim para ela. É necessário diferenciar, eu como psicólogo, né, ela tem esse sentimento, porque muitas vezes você vai ter o outro lado. Ele sabe, ele foi corrompido, ele sabe que aquilo ali é errado, ele sabe, e o pior, essa criança, ela vai carregar um outro sentimento, de que ela deveria ter feito algo, de que ela poderia, existe já estudo hoje, por exemplo, com o irmão da vítima. Então assim, ele sabe, eu sei que a minha irmã foi abusada pelo meu padrasto, e eu não fui capaz de fazer nada. Por quê? Porque eu era menor, porque ele era mais forte, porque era ele quem cuidava da casa, porque era ela que tomava conta de tudo, ela que me dava comida. Eu sabia que aquilo era errado, mas eu não tinha condição de fazer nada. Não tinha condição de fazer nada. Então veja, terapeuticamente, esses dois estão em sofrimento, essas duas pessoas, esses dois menores, essas duas crianças foram corrompidas sexualmente a participar, a ver, a assistir, enfim, o que quer que seja, só que elas vão estar em condições clínicas diferentes. Então, de novo, como é que você mensura, como é que as consequências disso são incalculáveis. Por isso que eu digo assim, é reprovável de toda forma. O fato é que a pessoa que passou por essa situação, seja acompanhando, seja com livre consentimento, ou seja, ou não, eu não consenti, mas eu me vi obrigado a fazer, essas duas pessoas podem desenvolver transtornos, problemas psicológicos para o resto da vida, né, em diferentes graus, né? Então, é uma pequena diferenciação que a gente faz do ponto de vista clínico, e poderia fazer outros, né, examinando caso a caso, mas só para poder sensibilizar o quanto que às vezes você não, essa diferenciação do ponto de vista do agressor, né, a pena, a sentença, vai tratar? Eu não sei. Eu sei que para a criança vai fazer uma diferença grande, né? E a forma como ela vai ser tratada, como ela vai ser acolhida, como ela vai ser ouvida e como que ela vai poder integrar aquela experiência, isso daí precisa ser destacado. Até porque, reitero, né, aproveito a oportunidade para reiterar e bater e insistir. São situações que, infelizmente, são muito comuns ainda hoje no mundo, não estou falando no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, e que precisam deixar de ser um segredo familiar. A pessoa precisa deixar de guardar isso para si. Ela tem que vir a público, ainda que seja depois de muito tempo, e expor isso para alguém.
seja dentro de um contexto clínico, seja dentro de um contexto familiar, pelo bem dela, se isso hoje está causando algum dano, Você já está dizendo pro psicológico dela pro mesmo, psicológico o dela. desabafo, contar que a situação aconteceu, poderia, digamos assim, né, usando termos assim a grosso modo, poderia aliviar um pouco o estresse pós-traumático, ou então as consequências que foram advindo a longo prazo desses abusos, né? A terapia, ela vai muito além desse desabafo, né? Esse desabafo funciona como um alívio da tensão, mas funciona também como uma reestruturação cognitiva. Então, ela vai ter que observar o quanto que aquela vivência, o quanto que aquela experiência que ela viveu afeta ela ainda hoje. Como que aquilo ali está intrinsecamente ligado com problemas que ela está vivendo hoje. Entendi. Inclusive, João, eu acho até que essa questão que a gente debateu aqui da corrupção de menores, a gente consiga fazer um gancho, né, com o próximo tipo penal depois da corrupção de menores, que é o artigo 218A, que é o crime de satisfação de lascívia mediante a presença da criança ou do adolescente, né? Porque naquele primeiro, né, no corrupção de menores, você tinha a figura da criança ou do adolescente sendo induzido a satisfazer a lascívia de um terceiro, né? Aqui você tem a satisfação da lascívia do próprio abusador, né? Mediante a presença da criança ou do adolescente. Então, para esse tipo penal aqui, para o agente incorrer nesse tipo penal aqui no fato criminoso, precisa haver a presença física da criança e do adolescente. Inclusive, alguns doutrinadores do direito penal, eles até asseveram, né, quando eles comentam sobre esse crime em específico, eles dizem que o principal intuito aqui desse tipo penal é a satisfação da lascívia do abusador pela razão da criança ou do adolescente estar presente no ato. Então ele tem prazer, né? O prazer dele está no assistir da criança, em saber que a criança ou o adolescente estão assistindo ele, vendo ele pelado, né? Ou fazer sexo, enfim. O prazer dele, né? O prazer sexual dele está no fato de que a criança está presencialmente ali assistindo, né? Então, aí esse artigo 218A, ele delimita bem isso, né? Porque ele fala que o mero ato de você praticar a conjunção carnal ou o ato libidinoso na frente do menor, ou induzir ele a presenciar uma conjunção carnal, um ato libidinoso de um terceiro, a fim de satisfazer a lascívia própria ou desse terceiro, né, já caracteriza esse crime aqui, né? Então eu acho que da mesma forma que a corrupção de menores, há um prejuízo aqui, porque o abusador não está pensando na criança, o abusador está pensando no desejo sexual dele, né? Então é por isso que ele, digamos assim, o prazer dele mesmo, né, é em saber que a criança está assistindo, em saber que há a presença da criança aqui, e aquilo pode gerar, assim, da mesma forma que a corrupção, consequências psíquicas, né, desastrosas para a criança, né? Principalmente se é uma coisa assim, né, dentro, igual você falou, né, que geralmente é dentro do âmbito familiar, então ela deve presenciar de reiteradas formas aquilo, né, reiteradas vezes. Então, acredito que, da mesma forma que a corrupção de menores, esse crime da satisfação de lascívia mediante a presença da criança ou do adolescente traga também consequências, às vezes, né, irreparáveis, né, como a gente tinha conversado. Vamos para um caso concreto, Lucas. Imagina aquela situação de uma família que mora num barraco, que tem um quarto, onde dorme o pai, a mãe, o menino dorme no colchão ali do lado. Só tem um quarto, uma sala, um banheiro. E ali ele tem 2, 3 filhos. É naquele quarto que todo mundo dorme, principalmente na época do frio. E é naquele quarto ali que o casal tem suas relações sexuais. Então,
a criança vai presenciar uma relação sexual em que muitas vezes o casal está satisfazendo o próprio desejo deles, mas a criança está presenciando. Isso é danoso, isso é prejudicial para a criança? Sim, isso é prejudicial. Isso vai estimulá-la a ter comportamentos sexuais de forma antecipada, antes que ela tivesse necessidade disso? Sim. Isso pode fazer com que ela comece a brincar com outras crianças de forma sexualizada, né? A sexualizar as brincadeiras? Pode, não pode. Então, não necessariamente eu entendo que ele poderia estar causando um crime no sentido de ele estar se aproveitando da criança, né? Mas ele está comprometendo e prejudicando o desenvolvimento natural infantil. Aqui a gente tem que até fazer essa diferenciação, porque para que o agente incorra nesse fato criminoso aqui, tem que haver o dolo, entendeu? Então tem que haver o dolo de satisfazer a lascívia mediante a presença da criança e do adolescente. Esse caso aí, esse caso concreto que você trouxe aqui, é até muito interessante, porque eu li, inclusive, um doutrinador do direito penal, ele fala isso, não sei agora se foi o Flávio Gomes, em uma das obras dele, para exemplificar, ele traz essa situação, né? Ele traz uma situação que é o seguinte, pessoas em situação de rua, né? Um casal de mendigos, uma família, né, de mendigos, e aí moram todos no mesmo barraquinho, né, digamos assim. Se por acaso o casal de mendigos resolve ter uma relação sexual e um dos filhos acaba presenciando aquilo, ele não pode ser punido por esse crime aqui, entendeu? Porque aqui não houve o dolo de satisfazer a lascívia própria com a criança assistindo. Ali foi um acidente, né? Nesse caso que nós estamos discutindo, foi um acidente. A criança acabou presenciando os pais terem uma relação sexual ali, né? Então aqui, nesse caso, tem que, para que haja a configuração, né, desse fato criminoso, tem que haver o dolo necessariamente. Então nesse caso aqui, agora, é claro, né? Não é porque não é crime, não é porque isso não pode ser punido como fato criminoso, que isso não vai causar consequências psicológicas na criança, né? O fato dela ter presenciado os pais, visto, né? Ter tido contato visual com uma eventual relação sexual, isso, de qualquer forma, sendo crime ou não, vai causar consequências psíquicas aí para ela no prazo, né? Vai ter um impacto na psique. E aí, quando eu digo impacto, não me entendam mal, no sentido de que, como eu disse, existe um espectro. Essa exposição pode gerar um transtorno depressivo maior, mas a pessoa pode integrar essa situação de forma que, pessoal, olha, eu percebo que meus pais não tinham condição, não tinham recursos, eu vim de uma família pobre, só tinha um cômodo, eu presenciava tudo isso, presenciei, nunca tive... Isso não vejo que isso me prejudicou, né? Não me afetou a minha sexualidade ou o meu desenvolvimento sexual, mas ela foi exposta de uma maneira não oportuna, né? à sexualidade. Então é preciso perceber essas nuances, né? de cada circunstância, de cada momento. E aí, seguindo, João, o Código Penal, ele nos traz no artigo 218b, né, que é o seguinte: o crime de favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual da criança ou adolescente, né? E aí, aqui é até interessante a gente fazer essa pontuação, porque nos outros crimes, né, no estupro de vulnerável, na corrupção de menores, o sujeito passivo é o menor de 14 anos. Aqui, a lei é bem clara, né, em colocar o menor de 18 anos, né, como sujeito passivo. Então, aqui no favorecimento de prostituição, se a criança ou adolescente for menor de 18, né, não tiver atingido a maioridade ainda, a pessoa que favoreceu, né, que explorou essa criança ou adolescente sexualmente para fins de prostituição, já está incorrendo nesse crime. E aí, é claro, né, a gente sabe que
que é uma realidade no Brasil, infelizmente, né, uma realidade dessa exploração sexual de menores de idade para fins de prostituição, até porque, né, é um mercado, né, digamos assim, que satisfaz a lascívia de quem tem pedofilia, né, quem vai procurar esse tipo de serviço, né, prostituição infantil, são pedófilos, que inclusive eles também são puníveis com esse crime aqui, né, na mesma pena, o parágrafo 1º aqui do artigo 218b traz isso, que quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 na situação descrita, né, no caput aqui, que é o 218b, também está cometendo um fato criminoso. Então a pessoa que está indo lá tem a relação sexual, né, sabendo, né, nesses termos, sabendo que se trata de menor de 18, né, e maior de 14, ela está cometendo esse crime aqui, ela vai incorrer nessa pena do favorecimento de prostituição. E, é claro, né, o artigo aqui, o parágrafo 2º também traz a figura do gerente, né, aquele que agencia, o dono da casa de prostituição, quem faz esse trabalho de agenciamento, né, das prostitutas, né, menores de idade, também incorre nessa pena. Não sei se na sua experiência você já tratou desse tipo de situação, né? Porque é algo bem específico, né? Sim, eu nunca tive contato com uma menor de idade que tivesse tido experiência com a prostituição, mas já tive a oportunidade de acompanhar, né, de fazer pesquisa com pessoas que eram garotas de programa. E, quando menores? Não, adultas. Adultas. Mas que começaram também jovens. E a relação com o corpo delas é uma relação diferente, né? Ela muda, o corpo dela é o instrumento de trabalho. E aí essa é uma questão muito complexa, porque você vai encontrar determinadas localidades em que existe uma questão financeira a ser suprida. E aquilo dali se torna um meio, o suprimento econômico da família, a forma da família se sustentar é utilizar as filhas, né? E a gente imagina que vê uma menina de 14, de 16 anos, já muitas vezes com o corpo já bem formado, falando, conversando, gesticulando e articulando muito bem, a gente fala assim, já é madura, já é uma mulher, já é formada. Já pode, né? O que está por trás disso? É que a gente vê um adolescente e por ele fato dele fazer cálculos, dele falar, dele ler, dele estudar, dele muitas vezes trabalhar, desenvolver alguma atividade, né, laboral, já acredita que ele já está plenamente desenvolvido. E não está. Então a gente olha a forma, olha a capa e fala assim, tá pronto, não tem problema nenhum. Pode desenvolver um ato sexual. E não é assim. Então, assim, a pessoa para não colocar só as mulheres, mas os homens também, eles também estão suscetíveis a traumas, a não conseguirem dimensionar o impacto que aquilo dali vai ter na vida dele daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ele só consegue vislumbrar, ou ela só consegue vislumbrar que ela precisa trazer dinheiro para casa no mês que vem. Que no ano que vem ela vai conseguir ter uma vida melhor se ela conseguir. Se ela se submeter a uma situação, se ela se corromper, né? E ela vai consentida, né? Ela às vezes vai por espontânea vontade, só que ela não tem essa dimensão temporal do impacto que aquilo dali vai causar na vida dela depois de 10 anos, depois de quanto que ela está exposta à violência, a drogas, a uma série de outros riscos. Exato. Que não tem a ver com o sexual. Não tem a ver com o sexual. Outras coisas no meio, né, desse âmbito, né, ambiente da prostituição, que acaba atraindo outros males, assim. Né? Está relacionado, vai se somar, vai somando vários outros fatores. Em termos anatômicos, em termos estruturais, 14, 16, 17 anos, ele ainda pode estar em processo de maturação. Então ele não vai conseguir dimensionar o impacto de uma decisão hoje, ele não vai conseguir dimensionar o risco. Quão exposto a um risco ele está. Ela acha que ela controla os riscos e ela não tem esse controle, ele não tem esse controle dos riscos, ele não sabe
quão exposto ele está de doenças, de violência, de uma série de fatores, né, que estão ali relacionados à prostituição, por exemplo. E a própria relação que ela vai desenvolver com o corpo dela. Então, daí a necessidade, sim, eu também considero importante de lidar com uma vulnerável nesse sentido de que ela precisa de proteção do Estado, precisa de proteção da família, precisa de proteção da sociedade. E aí, com isso, João, a gente finaliza os crimes que estão no nosso Código Penal, que de alguma forma estão relacionados com o transtorno de pedofilia. Mas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, lá a partir do artigo 240, e isso vai até o artigo 241d, lá nós temos os crimes envolvendo pornografia infantil. Eu também acho que é um tema assim, né, diretamente relacionado com pedofilia, porque né, os artigos eles trazem diversas condutas, que é reproduzir, fotografar, publicar, vender, expor, trocar, armazenar. O mero fato de você armazenar um material que contenha uma cena explícita de sexo, né, envolvendo criança ou adolescente, já caracteriza pornografia infantil, passível de punição desses crimes que estão aqui, né? Cada um, obviamente, com a sua pena, né? Eu vou deixar depois aqui na tela para as pessoas verem, né, exatamente quais são todas as condutas e quais são as respectivas penas, mas todas elas fazem menção justamente a isso, né? Coibir a circulação, não apenas a circulação, mas o armazenamento também de material que envolve cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente, né? E aí eu acredito que a legislação nesse sentido, né, por se tratar de um dispositivo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, obviamente, visa resguardar um direito da criança e do adolescente, que é o da integridade, da dignidade sexual, né? Mas também acredito, assim, na minha visão, e aí o seu posicionamento na área técnica pode corroborar com esse entendimento, de que ele também visa coibir essa prática, né? Essa prática de tratar, envolver, né, uma relação sexual com a figura da criança e do adolescente como uma normalidade, né? Porque na cabeça do pedófilo, né, da pessoa que está cometida pelo transtorno de pedofilia, igual a gente conversou ali atrás, não necessariamente a pedofilia é algo ruim para ele, né, na visão dele. Na visão dele, ele pode achar que não está fazendo nada de errado, que aquilo ali é normal, né? Uma pessoa que está cometida desse transtorno, pode ser essa a visão. Mas aí a legislação vem justamente para proibir, né, para abolir esse tipo de prática, justamente, né, reforçando o posicionamento da sociedade de que é algo reprovável, né, de que é algo que não deve acontecer, de forma a descaracterizar uma possível normalidade na visão, né, do pedófilo. É lógico que o pedófilo não vai deixar de ver aquilo como normal. Mas a proibição, né, o fato de coibir esse tipo de prática já descaracteriza essa normalidade, né? Na minha visão. Gostaria de saber o que você acha disso. Olha, a pornografia infantil, ela está dentro de um contexto maior que a pornografia e que ganhou muito destaque, né, com a internet, com a facilidade de acesso. E aí a gente pode abordar esse aspecto vendo sob o ponto de vista bem neurofisiológico, né? Então, existe uma descarga cerebral, existe uma descarga hormonal, existem neurotransmissores que são ali ativados não só com a visualização, com imagens, mas com o ato sexual em si. E assim como tem, por exemplo, quando você consome uma bebida, assim como você fuma um cigarro, e que em algumas pessoas isso pode ir desenvolvendo a necessidade de você ter limiares cada vez maiores.
você precisar de estímulos cada vez maiores, você precisar de estímulos cada vez mais diversos. Então, a pornografia infantil, eu vejo que ela se desdobra da pornografia, e a pornografia, ela não é algo ilegal em si, mas o fato de você poder experimentar essas imagens que trazem um prazer, que trazem uma satisfação, vão gerando a necessidade, muitas vezes, de você ver coisas cada vez mais diferentes, cada vez mais picantes, cada vez mais fortes, mais impactantes emocionalmente, para eu poder ter aquele mesmo efeito que eu tive lá na primeira vez, há muito tempo atrás. Isso vai fazendo com que a necessidade de produzir conteúdos fique cada vez mais, chega ao ponto de ser absurda. Então, a pornografia infantil eu vejo como um desdobramento, muitas vezes, em uma questão, um mercado financeiro cruel, de um vício. Então, em alguns congressos e cientificamente, você já vai ver alguns cientistas abordando a pornografia como uma adição, como um álcool, como um tabaco, como um vício. A pessoa que tem um vício em pornografia, com consequências, com dificuldade de parar de consumir. Então, como é que você chega em cenas, em situações? Eu vejo a pornografia como sendo uma dessas consequências. Vão ter pessoas que vão já se aproveitar do acesso, porque ela já tem aquela fantasia sexual com uma criança, e vão se aproveitar desse mercado, dessa possibilidade que a internet traz, para poder satisfazer essa fantasia, satisfazer esse desejo. Acredito que também tem a questão aí do próprio, digamos assim, do próprio comprometimento cognitivo que leva a pessoa a de fato, né, o pedófilo a de fato chegar a ponto de abusar, né, de uma criança. Porque a gente conversou ali que não necessariamente o pedófilo é um abusador, né? Sim. E que há digamos assim, um caminho, uma linha, né, gradativa para chegar até esse ponto. E não necessariamente vai se tornar um. Agora, a forma como ela cria, como ela constrói as relações de satisfação sexual, isso vai muito mediada pelas experiências que ele tem. E isso, a pornografia pode acabar agravando, sim, né? Ou a exposição, né? à pornografia, a exposição a situações de violência sexual, a situações de sexualidade, vão compor a relação que essa pessoa tem com a sexualidade e, consequentemente, a forma como ela satisfaz essas suas necessidades. Sim, elas vão compor. Daí a necessidade de você tentar conter para que você evite um desenvolvimento, a propagação de um vício. Então, para alguns, isso pode se configurar num vício. Então, essa questão de um vício, e que, pelo fato de não ser algo que eu tenho facilidade de acesso, então, assim, eu não vejo como algo danoso, prejudicial para mim. A gente fala assim, não, eu posso parar quando eu quiser. Isso é uma coisa normal de adolescente, é uma coisa normal de solteiro, poder ver, de assistir, e da mesma forma como às vezes a gente pode pensar assim, não, todo mundo bebe, mas algumas pessoas vão desenvolver um transtorno do alcoolismo. E aí você mensurar quem é capaz de ter esse discernimento de eu controlo. Bom, um adulto teria, por isso que a gente coloca ali que para a pessoa poder beber, para ela poder fumar, ela tem que ser maior de 18 anos. Então, assim, onde você tecnicamente ou teoricamente você pode se responsabilizar agora pela sua conduta, né? Então, daí a necessidade de você proteger um adulto, proteger uma criança, proteger um adolescente do acesso à pornografia, mais do que a pornografia infantil, e indiretamente também protegê-la de participar ali como um coadjuvante, né? Porque você pode estar alimentando ali outras perversões dentro daquele meio, que vão impactar futuras gerações.
Então é um impacto que você só vai ver daqui a 10, 15, 20 anos, daqui a 2 gerações, daqui a uma geração inteira. E que a gente pensa assim, não, agora não está me prejudicando, não vejo problema nenhum. E a coisa vai evoluindo gradativamente, para alguns de uma maneira mais rápida, outros não vão evoluir. Então é algo muito complexo de você poder... falo aqui, dando minha cara a tapa, correndo o risco de sofrer críticas, mas eu vejo que ela está dentro de um contexto maior e que daí a necessidade de você proteger, limitar, restringir. Então, seria um cuidado que, assim como eu teria numa escola física, como eu teria com um vizinho, eu deveria ter no ambiente virtual com a criança. Então, com todo respeito, mas assim, com toda essa necessidade de saber que eu sou responsável por ela, por essa criança, que eu devo zelar pela imagem dela, devo zelar pela segurança, pela privacidade dela. Então, eu só estou num outro ambiente, eu estou num ambiente virtual, que é o mesmo cuidado que eu deveria ter no ambiente físico. Eu deixaria qualquer pessoa dar banho na minha filha? Eu deixaria qualquer pessoa entrar na minha casa e ver a minha filha em casa, e ver minha filha dormindo? E ver minha filha com trajes íntimos? Mas eu vejo uma necessidade da gente refletir e perceber assim, o quanto que a gente às vezes acredita que o ambiente virtual ele é um ambiente livre, desregrado e que não tem problema nenhum em expor. E que não vão haver consequências negativas, né? Então eu preciso ter muito esse cuidado de ver o ambiente virtual como um ambiente onde você expõe, onde você é exposto, onde as crianças são expostas e que é preciso ter essa supervisão também no ambiente virtual. O que joga, com quem joga, o que fala, com quem fala, como que é essa relação. Isso não se trata de uma invasão de privacidade na medida em que você pede, que você conversa com a criança, em que há uma relação, uma conexão com a criança, com o adolescente. Uma relação respeitosa. Respeitosa, assim, olha, o que vocês têm conversado? O que é isso? Quem é esse amiguinho? Quem é essa amiguinha? Porque existe sim as pessoas que vão se passar, os criminosos, os abusadores sexuais que vão se passar por uma outra criança para convidar para um jogo, para poder convidar para um bate-papo, para poder começar a compartilhar fotos, para poder chamar para um chat e dali então ir desenvolvendo toda um canal, né, de comunicação para facilitar uma oportunidade de satisfazer suas necessidades sexuais, né, de expor, de exibicionismo, ou mesmo de pedir para a criança se expor, de pedir fotos, enfim. Aí a gama é enorme de situações. E qual seriam as orientações que você passaria para pais, né, ou responsáveis por uma criança ou um adolescente que pudessem, de certa forma, se prevenir, né, nesse tipo de situação? Então, essa questão de cuidados que a gente pode ter, primeiro, uma criança com 6 anos, ela tem determinadas necessidades. Com 8 anos, outro, 9 anos, outro, 10, 12, enfim, uma criança, um adolescente, cada idade, a gente pode lembrar da nossa época, assim, você com 9 anos, lá, sei lá, na 7ª, na 8ª série, você conversar com alguém no primeiro ano, nossa, ele é muito mais velho, vai conversar com você é pirralho. Então existe uma diferença muito grande, são necessidades, são características muito diferentes. De um ano para o outro, de repente começa a nascer barba, de um ano para o outro, de repente começa a desenvolver a mama, começa a apresentar mudanças morfológicas, mudanças hormonais. Então, para cada idade existe uma necessidade e existem interesses. E aí, diante disso, é preciso saber dosar quais são as necessidades que a criança ou adolescente tem naquele momento. Posto isso, é preciso ter claro que telefone, computador, internet são ferramentas. Hoje a gente não vê como ferramenta. A gente está vendo como um acessório, como algo que toda criança tem que ter, como todo adulto tem que ter, que eles têm que ter um perfil no Instagram, para eles poderem não se alienar do mundo. E, olha, um telefone ele é uma ferramenta de trabalho, o seu computador é uma ferramenta de trabalho. Essa criança, ela vai utilizar o computador, o telefone para fazer o quê? É algo que atende a uma necessidade de desenvolvimento dela?
ou é simplesmente para satisfazer um capricho, ou é simplesmente para satisfazer uma curiosidade, para interter, porque você não tem tempo para poder cuidar da criança, bota ela lá. E aí a negligência, eu vou voltar lá no início, aquela negligência da criança que passa o dia inteiro sozinha em casa, sem ter ninguém, e que aí abre uma janela de oportunidade para um abusador se aproveitar, ela se dá às vezes dentro de casa. Você está lá com sua filha, com seu filho, só que ele passa o dia inteiro no celular, no computador. E você está abrindo uma janela de oportunidade e ele está fazendo o quê? Para que ele usa o computador? O que ele está fazendo no computador? Então, estou falando em termos assim, pode parecer redundante a gente pensar assim, olha, tem que ter uma supervisão constante, né? Então você vai ficar neurótico, querendo saber tudo que a criança, todas as páginas que ela acessa. Não, eu acho que a coisa é muito mais simples. Qual que é a necessidade que ela tem de utilizar o computador? Qual que é a necessidade que ela tem de utilizar o telefone? Para que ela precisa de um telefone? Então, hoje a gente já tem estudos mostrando o quanto que o tempo de tela, seja pelo computador, seja pelo telefone, tem gerado um comprometimento cognitivo, um comprometimento no desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. Estou falando que ela é ruim? Não. Ela é uma ferramenta, ela é uma faca, ela é uma chave de fenda, ela é um martelo. Você vai utilizá-la como? Então é preciso ter muita clareza de para que eu uso um telefone, para que uma criança vai ter acesso a um telefone, a um celular, a um computador. Para que ela vai ficar 2, 3, 6 horas no computador? Qual é a necessidade que ela tem disso? Então é preciso perceber qual é a necessidade de uma criança de 8 anos. Bom, ela está numa fase de desenvolvimento em que ela precisa desenvolver fisicamente, ela precisa de esporte, ela precisa de atividade, ela precisa se comunicar, ela precisa interagir com outras crianças, ela precisa desenvolver habilidades psicomotoras, desenvolver habilidades musicais, artísticas, ter contato com diferentes materiais, com diferentes conhecimentos, que eu veja, que eu saiba, a internet poderia ter acesso, a pessoa pode falar, não, mas ela, através do celular, ela está ouvindo Mozart, ela está conhecendo os grandes gênios da matemática. Se você tiver consciente que é seu filho, sua filha, ela está realmente utilizando para poder estudar a vida dos grandes cientistas, para conhecer as grandes descobertas, para saber sobre história, sobre geografia, é uma ótima ferramenta. Agora, se você é negligente, você não consegue acompanhar, não sabe o que ela está fazendo no celular ou no computador, bom, aí você está abrindo uma janela de oportunidade que mesmo dentro de casa é como se você estivesse trabalhando fora, passando meses. E aí tem uma pessoa que vai começar a se aproximar pelo meio virtual e vai começar a trocar mensagens, vai trocar fotos, vai combinar um encontro com uma criança dessa e pode ter, chegar a cometer um crime. Você abre uma janela de oportunidades para um crime. E eu acredito que seja uma questão bem complexa, né, João? Porque igual a gente tinha falado, essa relação com a criança tem que ser uma relação respeitosa, porque se for uma relação invasiva, né, a criança não vai deixar de fazer, vai passar a fazer escondido, né, escondido do pai, escondido da mãe, e aí aquela janela de oportunidades que você disse que se abre, né, ela se insere nesse meio justamente para isso. Para a criança utilizá-la escondida do pai ou da mãe para marcar um encontro com um possível abusador, né, ou mandar fotos, enfim, sem o conhecimento dos responsáveis. Isso dificilmente vai partir da criança, isso normalmente vem já de um abusador que, identificando ali aquela vulnerabilidade, sabendo que a criança passa muito tempo no jogo, que ela passa muito tempo no chat, na internet, que ninguém olha, que ninguém dá atenção, sabendo que ela é uma criança que ele vai buscar se informar, ele percebe essa negligência nos cuidados da família. Então você diria que é um elemento que o abusador ele filtra, ele consegue identificar ali, né? Sim, ele filtra, ele acompanha, então ele vai testando. Assim, é lógico, se ele consegue observar, ele vai na que está mais fácil, que ele percebe uma oportunidade, uma vulnerabilidade maior, então ele vai buscar o caminho de maior facilidade. Então é algo que precisa ser revisto, precisa começar a ser refletido aí
como que a gente lida, como que a gente utiliza a tela, os meios, né, como um todo, não só as redes sociais, mas a internet como um todo, o computador como um todo. Ele é uma ferramenta, ele serve para um propósito, para um objetivo. Ele está atendendo isso? Você está ciente de qual que é esse objetivo? Então é preciso a gente ter muito clareza, senão a gente vai ser dominado por ele. Para finalizar, João, eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas, né, que eventualmente tenham sido vítimas de atos de abusadores sexuais, pedófilos. Que mensagem que você tem a deixar para essas pessoas? Lucas, antes de tudo, eu queria te agradecer, porque eu acho que essa é uma oportunidade que eu estou tendo e que eu acho que você precisa explorar muito, de dar essa orientação, né? Não só, eu acredito que tenha pessoas aí que te seguem, que estão acompanhando seus vídeos, que são da área de direito e que, mais do que ter uma preocupação técnica, jurídica, com as medidas que podem ser tomadas, de ter essa sensibilidade para a problemática de quem passou, de quem teve contato com um pedófilo. Então, eu queria deixar aqui muito destacar, né, que vocês que estão em contato com essa realidade, que podem ter contato com vítimas ou com os parentes, né, a mãe de uma vítima, de ter essa sensibilidade, né, para além das medidas cabíveis, de perceber o quanto que aquilo ali impacta no desenvolvimento de uma criança, o quanto que aquilo ali afeta uma geração, não só daquela criança, mas dos filhos daquela criança, já que uma pessoa que foi abusada pode desenvolver problemas, mas também pode vir a ser um abusador no futuro. E de ter essa sensibilidade de perceber como que é complexo lidar com esse contexto, porque você está lidando ali muitas vezes com uma estrutura familiar que às vezes vai precisar ser dissolvida, vai ter que ser um relacionamento que vai precisar ser dissolvido pelo bem da criança. Como abordar isso, como lidar com isso, com a mãe, com a criança, até mesmo para não tornar ela uma vítima do próprio depoimento, então vitimá-la durante a exposição, de gerar mais estresse, mais transtorno emocional, né? Então, de deixá-los muito sensíveis a essas situações. Então, para além de questões jurídicas, de ter esse aspecto humano, né? De como lidar com elas. Então, te agradeço pela oportunidade de poder expor essa parte mais psicológica, né? E trazer também aí um alerta de que, infelizmente, essa questão do abuso sexual infantil e do abuso sexual de uma maneira geral, ele é muito prevalente. Os casos são muito subnotificados. Então, o que a gente toma conhecimento, o que chega no Conselho Tutelar, o que chega no Ministério Público, o que chega numa delegacia, é muito pouco em relação ao que efetivamente ocorre. E isso acontece porque a pessoa tem medo do que pode acontecer, tem medo dessa separação dos pais, tem medo de ser violentada fisicamente, então dessa pessoa, do abusador bater nela, ela tem medo que essa pessoa que sustenta a família e dessa pessoa não sustentar, como é que vai ser a vida sem essa pessoa. Ela tem medo porque essa pessoa é algo que fez muito bem para ela, que dá presente, que leva ela para viajar, que já fez tantas coisas boas com ela. Eu não posso fazer isso com ela, eu não posso trair essa pessoa, a confiança dessa pessoa. Então, elas têm medo de poder falar isso. Só que esse medo, lá na frente, ou de quem presenciou um familiar vivendo isso, esse medo lá na frente, ele pode ser muito danoso para o desenvolvimento dessa pessoa. Isso pode prejudicar as relações que ela vai ter conjugais, as relações sexuais, pode desenvolver um estresse pós-traumático, pode desenvolver um transtorno de humor, pode desenvolver um transtorno de ansiedade, que a princípio não estão relacionados diretamente, mas que a pessoa guarda para si por medo, por culpa, por ela sentir que ela foi responsabilizada, que ela consentiu, que ela foi cúmplice, que ela aceitou, quando não é verdade. Então, eu queria deixar aí de mensagem que, se você
se as pessoas têm, quem tem contato com isso, que seja muito sensível, mas que não fique calado, que não deixe isso passar em branco, não considere que foi algo que passou e acabou e pronto, mas que precisa ser colocado ali ou a pessoa buscar um acompanhamento, ou buscar alguém que, se está ocorrendo o fato ainda, né, se os episódios continuam ocorrendo, que busque uma orientação legal, que busque uma orientação clínica de como proceder, de como lidar com essa situação, porque as soluções, elas não são tão claras. Às vezes a gente acha que já tem a solução e é preciso refletir, buscar, encontrar o que é possível do ponto de vista jurídico, o que é possível em cada situação. Cada realidade é muito peculiar, então é preciso você realmente ter um olhar muito atencioso, muito personalizado ali para cada caso. Então, eu digo que não acreditem, não considerem que isso é normal, que não tem problema. Então, é preciso a gente, quem está ali na rede de apoio, dar o devido suporte. Então, se você soube, se você suspeita de algo, não negligenciar essa possibilidade, investigar, procurar alguém que possa fazer algo, né? Ouvir essa pessoa, acolher essa pessoa no sentido de não perceber o quanto que ela, não se trata de vitimizá-la, né? Mas de ouvi-la no sentido de dizer, olha, o que está acontecendo? Não considerar aquilo ali como sendo normal. A gente a gente se acostuma, né, com uma dor de cabeça. A gente se acostuma com não dormir bem. E aí aquele não dormir bem vai se tornando ali uma insônia crônica, uma enxaqueca crônica. E aí, quando é que você vai procurar ajuda? Quando você já começa a passar dias da sua semana sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada, porque você não dorme, porque você não tem dor de cabeça. Então, assim, a pergunta que eu faço é: até que ponto você vai chegar, você vai esperar isso chegar para você procurar alguma ajuda, algum tratamento, alguma orientação, uma medida? Então, isso não é normal. Se isso é alguma fonte de sofrimento, se isso causa alguma dor em você, seja ela física por uma agressão, seja ela emocional, isso precisa ser buscado alguma orientação. E quem tiver em contato, seja um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um advogado, um professor, que normalmente os professores também, estar sensível, acolher, ouvir, investigar e buscar dar apoio para essas pessoas. Então, se você é uma vítima, se você já foi abusada, não se cale. Você precisa buscar uma rede de apoio, você precisa buscar pessoas que possam te auxiliar, te apoiar, porque isso daí pode estar ocorrendo não só com você, mas com outras pessoas ao seu redor, e é preciso que isso pare, é preciso que isso tenha um fim, pelo seu bem e pelo bem de outras pessoas. Então, é fundamental ter esse tipo de suporte, de apoio, e também a pessoa está consciente de que ela também precisa colocar um basta, né, nessa situação. Mesmo que já tenha ocorrido, é preciso colocar um basta, romper com esse segredo, romper com esse sigilo, porque isso pode estar hoje causando ainda sofrimentos e está relacionado a dores e a dificuldades que a pessoa vivencia hoje e que às vezes ela não consegue mensurar, relacionar. Certinho. João, te agradeço muito pela sua contribuição, pelo bate-papo que rendeu muita informação, rendeu muito conhecimento. Acredito que todas as informações que você passou aqui, tudo que nós discutimos, sirva realmente como uma forma de agregar, né, informação, agregar conhecimento, induzir, né, ou ajudar, estimular de alguma forma a pessoa, a vítima, né, desse tipo de situação, né, de situações de pedofilia, a buscar uma ajuda, né, quando necessário. E esse foi o nosso bate-papo do Doco e a Sentença. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir os nossos outros vídeos no canal. Deixem o
like aqui, um comentário sobre algum outro tema que vocês queiram que a gente discuta, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou desse nosso bate-papo. E sugestões também são sempre bem-vindas de outros assuntos a serem abordados. E é isso aí. Nos vemos no próximo bate-papo, João. Estou convidado já, obrigado, estou à disposição.